E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é amanhã. Amanhã o destino do Brasil será selado. E sabe aquela história que a sexta-feira nunca decepciona? Pois bem, nessa reta final de campanha, eis que surge um novo escândalo. Os bastidores do debate que envolvem o Lula e a Rede Globo. E quem soltou essa matéria que caiu como furacão nesse cenário político foi o Léo Dias, do Metrópolis. E a gente já vai começar o vídeo falando sobre isso, trazendo mais algumas informações. Coisa interessante. Depois, quero falar com vocês sobre esse principal embate. Lula versus Bolsonaro. A imprensa já começou a mudar o discurso. Aquela história que o Lula vencia com a mão nas costas, ia ser de primeiro turno, etc., começa a cair por terra. Já são matérias agora do próprio Globo falando que não, que vai ter segundo turno. A Mônica Bergamo já fazendo previsões. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Também quero falar sobre pesquisas eleitorais. A maior pesquisa aí do período de toda a campanha, que foi uma que saiu ontem do Veritá, mostra alguns dados que são muito ruins para o PT. A gente vai comentar sobre isso, Bolsonaro liderando. Falar sobre apoios que Bolsonaro vem recebendo. Depois quero falar com vocês sobre a democracia. Como a esquerda está lidando com as coisas nessa reta final, estão totalmente desesperados. Quero também comentar sobre a imprensa, o tratamento que eles estão dando para algumas situações. Depois tá ali, né, eleições, porque o nosso destino será selado. Muita coisa que vai acontecer nos próximos 4 anos será decidida amanhã. E sobre isso, saíram algumas matérias que conectam diversas coisas, inclusive os grandes doadores da esquerda. E o que eles querem, né? Que tipo de candidato eles financiam, o que a gente pode esperar disso daí. E a gente fecha o vídeo, se der tempo, com notícias positivas sobre o nosso Brasil, no âmbito aí principalmente da economia, de emprego, etc. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. E já vamos começar com isso daqui. Pessoal, no final da noite de ontem, eis que surge o Léo Dias. Assim, eu acho que poderia vir de vários locais. Eu nunca esperei que fosse o Léo Dias. Queria trazer a notícia, sim, mais assustadora do final da noite da sexta-feira pré-eleição. E tá lá. Tratamento de honra ao candidato petista é assunto principal nos bastidores da emissora. Entenda em letra maiúscula o que é que o Léo Dias tem pra contar. Enfim, a matéria saiu na coluna dele, escrita pelo Cadu Safner. Saiu às 7h18, depois foi atualizada às 10h38 e fala o seguinte: nos bastidores do debate realizado na Globo nesta quinta-feira, o comentário era apenas um: o tratamento de honra ao Lula. A coluna, Léo Dias teve acesso a informações exclusivas de toda a movimentação do antes, durante e depois da sabatina histórica que parou o Brasil diante da tela ao longo de quase 3 horas. E olha só, logo no início, o Léo já fala o seguinte: Ali Camel, atual diretor-geral de jornalismo da Globo, tratou o candidato petista como artista da casa e foi recebê-lo no carro em sua chegada. O diretor de jornalismo da Globo foi receber o Lula quando ele chegou. O poderoso chefão foi quem levou o Lula até o camarim. Todos os candidatos foram encaminhados ao cenário onde aconteceu o debate pontualmente às 9h40. Mas o único que não subiu foi o Lula. O diretor de jornalismo leva o Lula ao camarim, dá o horário, todo mundo chega, menos o Lula. O que é que está acontecendo? Sobre essas revelações do Léo Dias, sabe como é a Rádio Peão, né? Fofoca vai rolando. E durante a madrugada, aí, né, de quinta para sexta, eu já estava escutando algumas coisas, tanto que 7 da manhã, né, bem antes do Léo Dias, eu tinha comentado o seguinte: que história é essa? Que o vice-presidente de jornalismo da Globo foi receber e depois levar Lula no carro e ainda deixou o Molusco entrar com 15 pessoas no estúdio. Alguém pode negar isso? E aí o Léo Dias trouxe a informação completa, quem realmente aí estava envolvido, e ele continua. Quando o relógio apontou 10h15 da noite, Ali Camel e Lula saíram juntos do camarim e seguiram conversando para o estúdio. Sob olhares atentos das nossas fontes, ao fim do debate, o mesmo diretor foi quem acompanhou no trajeto para o carro. Foi buscar e ainda foi levar no carro. O tratamento de honra tem um objetivo bombástico. Aí você para e pensa: ah, é verbas. Quer verba, quer propaganda. Não é só isso não, cara. Descoberto pela nossa reportagem. A Globo quer e precisa de um aporte maior de capital estrangeiro, mais do que 30% previsto pela lei.
Mas para isso, ela precisa de uma canetada para aumentar seu capital. No entanto, a questão já é pauta em processo, faltando apenas uma assinatura. Cabe ressaltar que Bolsonaro é contra o sistema, ele coloca entre aspas, e insiste numa divisão mais igualitária entre as emissoras. Tanto é que ele teve papel fundamental na transferência dos jogos da Conebol na Globo para o SBT. Por isso, a Globo precisa que ele saia do poder para conseguir uma maior entrada de capital estrangeiro na emissora, que nos últimos anos perdeu muita verba governamental e precisou fazer uma reestrutura econômica e dispensar boa parte de seu elenco. Teve algumas pessoas questionando um fato que eles falam o seguinte: as pessoas acharam meio estranho, né, o sorteio das perguntas, por exemplo, ali no segundo bloco, no quarto bloco. Ninguém viu assim, as pessoas esperavam que o Bonner fosse meter a mão, né, chacoalhar assim e pegar um papel. Não, os papéis estavam tudo ali bonitinho. Peguei isso aqui, etc. Sabe, pessoal? Uma coisa, o pessoal também pontuou que, por alguns momentos, parece que o microfone do Lula, por mais que o tempo acabar, ficasse um pouquinho a mais, né, uma coisa. Enfim. Informações aqui do Léo Dias. E no dia de ontem, a Globo e seus jornalistas continuaram fazendo algumas coisinhas aí muito estranhas. Mas a gente já chega lá. Bolsonaro comentou o seguinte, às 10h30 da noite, depois que a matéria aí do Léo Dias cai como um furacão no cenário. É compreensível a Rede Globo torcer e trabalhar pela volta do ladrão. Quem é roubado é o povo, não ela. E quem fatura é ela, não o povo. Comigo, gastos com publicidade nesses veículos, que chegavam a bilhões, caíram drasticamente. A preocupação não é com a democracia, é com cifrões. E aí, olha só. TV Globo retira salva de tiros de Pantanal por causa de política armamentista de Bolsonaro. É literalmente assim, não pode dar espaço. Não pode dar espaço pra nada. A Globo tá com todo o seu time focado, pelo menos aí para derrotar Bolsonaro. Não vou falar que é para eleger o Lula. Momento será substituído por filhos de José Leôncio tocando berrantes juntos no velório dele. Quem revela que é a Mônica Bergamo. Meia hora antes da matéria do Léo Dias ir ao ar. Não para por aí. Olha o que a Globo andou fazendo ontem. Che Guevara. Entenda a trajetória do guerrilheiro citado por Padre Kelmon no debate da Globo. Só faltou falar, né? Só botar ali na manchete. O grande herói, né? Que a direita, a extrema-direita ultraconservadora, turbofascista, né? Inventa histórias e fake news. Che Guevara, herói do povo brasileiro. Tu acha que parou por aí a Globo? Calma que tem mais coisa. Calma que tem mais. Dia de ontem, teve aí, né? As repercussões do debate. Aí você vê. Campanha de Lula cancela a coletiva de imprensa em Fortaleza. Por quê, hein? O Lula não tava bem pra conversar com a galera? Tava meio ruim, né? Não tava batendo bem das ideias? Bom, eu acho que não tava. Quem foi melhor? O Lula, do debate da Band ou da Globo? Líder das pesquisas, Lula não precisava, na avaliação dos petistas, ganhar o debate. O objetivo era não perder para Bolsonaro. Mas ele perdeu, né? A gente comentou sobre isso. Trouxemos aí a pesquisa qualitativa da Globo que nenhuma mídia, sabe? Eu não vi nenhum grupo jornalístico comentando sobre a pesquisa qualitativa realizada pela própria Globo que mostra que o Lula foi o grande perdedor da noite. Ninguém, assim, nem a Globo ficou dando repercussão. O Lauro Jardim não deu repercussão à pesquisa qualitativa, a Bela Bengali não deu, a Malu Gaspar não deu, Mervá Pereira não deu, a Natuza Neri não falou nada na Globo News, eu não vi a Mira Leitão falando. Mas eu não vi. Cadê a Vera Magalhães? Ninguém estava comentando a pesquisa realizada com a Globo, com um grupo de pessoas que estão indecisas e que classificaram, né, no final do dia, ali nos pontos, o Lula como o grande perdedor. Mas tá lá a imprensa. Não, o Lula não perdeu. O Lula não perdeu. Petistas, não fiquem tristes. Aí vem o Lavareda, que é da IPESP. Vinha sendo contratado aí pela XP do Benchimol. Você lembra da matéria do Léo Dias? É engraçado, né? Que diz que a Globo aí tá, quem sabe, né? Em busca aí de um aporte estrangeiro. A matéria que o Globo também soltou uns dias atrás, na coluna do Lauro Jardim, dizia que o Alexandre Padilha, que é do PT, vem conversando com o mercado financeiro, teve a oportunidade de, na sede da XP, do Guilherme Benchimol,
de conversar com um grande investidor internacional. Era interessante nas coisas que acontecem no nosso país, sem querer sugerir nada. E o Lavareda fala: imagine se a Jo Jorgensen, não sei nem quem é, me perdoa, estivesse nos debates americanos. Ela só teve 1,6% dos votos, não faria sentido. E é uma intelectual, não uma palhaça como esse padre. O circo dessa noite deve nos fazer a todos refletir sobre nossas regras eleitorais no sentido mais amplo. Bom, lembre que é a XP que vinha contratando o IPESP, cujo o principal, né, a pessoa à frente da IPESP é o Lavareda. Olha como ele trata um líder religioso. Você aí, né? Você aí que às vezes está investindo, questione aí, pô, você fala assim, será que a XP concorda com esse tipo de posicionamento? É um posicionamento muito triste de ver. Renato fala o seguinte, ó, Lavareda, presidente do IPESP, Instituto de Pesquisa usado pela XP. Será que benchimol da XP também é anticristão? Quem pergunta é o Renato. Aí veja só. Segundo a Veja, né, os petistas falaram que o Lula não perdeu. O Lula não perdeu. Aí você vê o choro. É o Lavareda, a gente já comentou muita coisa no dia de ontem. Lula fala em revisar lei eleitoral após embate com o padre Kelman. Toda vez que a esquerda perde, eles querem mudar a regra na força. Se o Lula tivesse ido bem, se o Lula tivesse ganhado, ele ia querer mudar as regras. Ele tá mudando a regra porque ele é um perdedor. Ele perdeu. Simples assim. Aí vem outro apoiador do Lula, Silvio Almeida. O falso padre, tinha que ser expulso do debate. O falso padre, ele repete de novo, sequer poderia participar de um processo eleitoral. Tenho dúvidas se um país que permite um farsante como este pleitear o mais alto cargo da República mereça ser chamado de democracia. Não vivemos uma democracia, é uma ditadura? Aí veja só. Lula, você viu que ele não quis dar uma entrevista lá coletiva em Fortaleza, né? Pois bem, Lula reclama de dia e horário do debate da Globo e entra em contradição. A coisa é tão absurda que a Folha de São Paulo teve que noticiar. Petista pede em evento em um sábado à tarde após faltar o debate no SBT, que foi no sábado à tarde. O Lula falou o seguinte, ó: é uma coisa inexplicável você levar um debate até 2h30 da manhã. Um debate que poderia ser feito em um sábado à tarde. Um sábado de manhã, um domingo. Poderia ter espaço para que o conjunto da sociedade, que vive no mundo do trabalho, que está desempregado, pudesse assistir. Ué, mas o debate do SBT foi sábado à tarde. Começou 6h30 da tarde. E o Lula fugiu. O Lula fugiu de Bolsonaro. Fugiu. E aí você entende porque o Lula não concedeu depois, né? A coletiva. Não estava muito bem das ideias. Tá muito ainda, né? Deve ter bebido muita água para se hidratar, né? Quando chegou em casa, etc. Tá garganta seca. Depois de tanto gritar com o padre. E aí você vê, enquanto o Lula segue aí falando para convertidos, com a imprensa. Pessoal, a eleição é amanhã e o Lula não pisou na rua. O Lula não pisou na rua. O Lula só foi em evento controlado. E Bolsonaro, mesmo o debate, terminando aí durante a madrugada, mal começou o dia e o nosso Jair tava aqui, ó. Onde ele tava o nosso Jair? Olha isso aqui. Olha a quantidade de pessoas primeiro, né? Antes de dar play. Vou até aumentar aqui. A Yara colocou o vídeo. Olha isso aqui. Baixa um pouquinho o som. Pouca gente, né? Como sempre. Pouquinha. Aqui é em Minas Gerais. Mas não é Belo Horizonte. Não é a capital. É Poços de Caldas. Outro vídeo. Minas Gerais, o estado em que a última pesquisa aí, não sei se foi da IPEC ou foi da Quest, ou foi a própria Datafolha, enfim, foi uma das três do coração do Lula. Coloca o Zema com 57%, coloca o Viana, que é do PL, com 5%, a gente comentou no vídeo ontem, você soma os dois, dá 62%. Já o Calil não tem nem 35%. Já a presidencial,
o Lula tem quase 50% e Bolsonaro 30 e um pouquinho. Aí você vê as imagens, aí você olha o cenário onde os candidatos para o governo, né, Zema e outro que tem, somados tem 62% e Bolsonaro só tem 30 e poucos. A gente fala de pesquisa. A gente já fala de pesquisa. Já falamos. Vamos continuar aqui. Ontem teve um vídeo aí também, né? O pessoal tava comentando sobre o vídeo proibido. Quem assistiu o debate reparou que quando o Lula começa a atacar o padre, a Globo corta a câmera para o William Bonner, né? Corta os microfones também. E o William Bonner fica falando, pedindo calma, etc, tudo mais. Só que o embate entre o padre e o Lula, ele não parou. Ele não parou, ele continuou. E eis que tinha alguém no estúdio, lá da Globo, que conseguiu filmar todo o embate entre Lula e o padre, com a qualidade, inclusive, boa de áudio. Conseguiram colocar a legenda. Agora, se eu der play no áudio, você tem que assistir lendo a legenda, você consegue entender perfeitamente bem. Esse vídeo, para quem não viu, né, porque tá rodando em tudo que é canto, obviamente tá no Telegram, o link tá aqui na descrição, só clicar. Não precisa nem ter Telegram, você acessa qualquer navegador. Assista esse vídeo. Veja a expressão corporal do Lula, a forma como o Lula estava lidando com o sacerdote. Aí vamos continuar. Olha isso aqui. Merval Pereira, do Globo. Olha o tom da imprensa, faltando menos de 48 horas para as eleições. Padre Kelmon pode ter tirado vitória de Lula no primeiro turno. Mas como assim? O Lula não venceu? O Lula não venceu? Segundo lá a campanha petista? O Lula não venceu? Aí agora já tirou a vitória do primeiro turno? Lula deveria ter entendido que o candidato padre estava no debate como agente provocador. O bate-boca não foi bom para ele? É sério? A Globo já tá falando que agora o Lula não vai mais primeiro turno. No vídeo ontem comentamos como a Datafolha também foi um banho de água fria na esperança do PT em vencer no primeiro turno. Aí a Mônica Bergamo, que eu não lembro da Mônica Bergamo falando em segundo turno, solta a seguinte nota. Bolsonaro só tem chance no segundo turno se entrar nele a menos de 10 pontos de Lula, diz estrategista do presidente. Aí você vê a matéria e fala o seguinte, ó, de acordo com alguns de seus principais auxiliares e ministros. Quem, Mônica Bergamo? Quem, Mônica Bergamo? Você tem uma informação, Mônica, que cai, sabe, como um meteoro se você revelar o nome dos auxiliares e ministros de Bolsonaro que falaram isso. Porque é inegável o que a Folha de São Paulo e a Moniquinha vieram fazendo nos últimos dias. Desde as suas movimentações contra a Jovem Pan e também contra Bolsonaro. Por que a Mônica Bergamo não revela o nome desses auxiliares e ministros? Mas o interessante de tudo é segundo turno. Só tem chance? Não, só tem chance se isso acontecer. Nunca se falou em segundo turno, agora tá se falando em segundo turno já? Tá bom. Tá bom. Vamos falar então de números. No dia de ontem, a maior pesquisa feita durante todo o processo eleitoral foi revelada. O Instituto Veritas entrevistou 51.169 pessoas em 752 municípios ao redor de todo o Brasil. E assim, não sei se é porque ampliou o número, ou não sei se é o momento, o que vem acontecendo, as revelações que Bolsonaro está fazendo, o povo cada vez mais interessado, os deslizes do Lula, a gafe, e essa pesquisa ela nem contempla o efeito do debate. O Lula, ele perdeu meio ponto em relação ao anterior, que foi do dia 23, assim, variou na margem de erro, e Bolsonaro cresceu 1,4. 1,4. Também, né? Crescimento dentro da margem de erro, que a margem de erro é 2 pontos. E aí? E você olha ali, né? A série histórica, Bolsonaro vem numa crescente, né? E quando você olha tudo que vem acontecendo, Bolsonaro rodando o Brasil, cada vez mais, você no seu dia a dia, indo na padaria, indo no shopping, no trabalho, na faculdade, indo na escola, indo em eventos familiares, você vê que as pessoas cada vez mais comentando sobre política, mais pessoas declarando seu apoio a Bolsonaro, artistas declarando, jogadores de futebol, de basquete, celebridades. Eu acho que tem tudo a ver com isso daqui. Quando você pensa no Lula, gente,
Por mais que o Lula fez aí live com celebridade, etc., quanto tempo tem aí artista falando que vota no Lula, que apoia o Lula, ou que pelo menos vem se colocando contra Bolsonaro? É novidade pra alguém que Felipe Neto tá contra Bolsonaro? Nossa, porque agora ele declarou voto no Lula, mas ele é contra Bolsonaro desde não sei quando. Desde 2018 já é contra. Pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. Aqui foi a Veritá. Olha a Brasmarket. Essa outra é Brasmarket. Na espontânea, Bolsonaro continua crescendo e o Lula continua caindo. Ainda saiu a pesquisa, né? Quer dizer, ainda não, né? Ainda na Brasmarket, quando você olha a estimulada, ali foi espontânea. Na estimulada, Bolsonaro tem 45,4, Lula 30,9. Mas quando você computa isso em votos válidos, Bolsonaro vai a 50,95%. O que, se for verdade, representa que Bolsonaro vencerá no primeiro turno das eleições. Primeiro turno, hein, Bolsonaro? Primeiro turno, Bolsonaro. Amanhã saberemos. Outra notícia que saiu. Datafolha. 35% não se sentem à vontade para dizer voto de presidente. Bom, eu acho que a maior parte das pessoas que não se sentem à vontade, numa pesquisa do Datafolha, tem a tendência de apoiar Bolsonaro. Mas tudo bem. Vamos continuar falando da democracia que eles tanto prezam e a gente vai voltar a falar da Rede Globo. Vamos voltar a falar dela. Primeiro, saiu uma matéria no Valor, que é do Grupo Globo. Campanha por voto útil é antidemocrática. Aí falam, nesse ambiente, a campanha pelo chamado voto útil ganhou força, desidratando as intenções de voto de candidatos que se apresentam como terceira via, como Ciro e a Simone Tebet. Eu não sei se é isso bem não, viu? Porque a Quest, por exemplo, mostrou que o Lula, o crescimento dele não foi por conta do voto útil, mas sim por um crescimento no Nordeste. A maioria dos votos desses dois candidatos tende a ir para o candidato do PT no primeiro turno. Mas não se tenha dúvida, uma parte relevante irá para Bolsonaro. Tem quanto tempo que a gente está falando que vai ter gente que vota no Ciro Gomes no primeiro turno e no segundo, se tiver, vai votar em Bolsonaro. Simone Tebet é a mesma coisa. Aí a matéria fala assim também, ó. Hoje em dia, talvez não seja comum encontrar eleitores de classe média com alto grau de instrução, que ajudaram a eleger Bolsonaro em 2018 e agora queiram votar nele novamente. Não, isso não é, talvez não seja comum, talvez isso não aconteça, né? Talvez isso não aconteça, é muito raro. Pessoas de classe média e instruídas, elas não votam em Bolsonaro. Talvez aí você ache um outro, mas não é mais comum. Você vê como são as coisas, né? Se você é instruído, você não vota em Bolsonaro. Mas antes que alguém diga que brasileiro, em sua maioria, pobre e com baixo grau de escolaridade não sabe votar, recordemos-nos de que o atual presidente perdeu 4 anos atrás em 97% dos municípios da região Nordeste. Ou seja, tá vendo como o brasileiro sabe votar? Saber votar é votar contra Bolsonaro. É votar contra Bolsonaro. A Globo, na reta final, pisou no acelerador, colocou todo o seu time em campo para tentar destruir o presidente. Parou aí? Não. A turma, né, da democracia, que inclusive fala, né, votar certo é votar contra Bolsonaro, colocou o seu mais importante colunista para perseguir o Neymar, Lauro Garden, também conhecido como Lauro Jardim. O silêncio da Puma, patrocinadora de Neymar após vídeo em apoio a Bolsonaro. O Lauro Jardim teve a coragem de escrever essa matéria. Já faz mais de 24 horas que Neymar, vestindo roupas da Puma, publicou um vídeo em apoio a Bolsonaro, mas até agora a patrocinadora do jogador ainda não se manifestou. E se manifestar sobre o quê? Sobre a associação da marca ao posicionamento político. Desde quando que você está vestindo a camisa? Tá todo doido da cabeça, viu, Lauro Jardim? Houve artista, apoiador do presidente brasileiro, que negou gravar um vídeo similar. Qual artista? Qual? A integrante da campanha de Bolsonaro alegou questões contratuais com patrocinadores. Em valores, o acordo entre Neymar e Puma é o maior da história no futebol, supera inclusive os ganhos de Messi e Cristiano Ronaldo com Adidas e Nike, conforme noticiou a imprensa internacional. Mas
A patrocinadora do atacante da seleção brasileira não informa se alguma cláusula impede o craque de expor a marca como ele o fez. Aliás, a Puma promoveu recentemente campanhas de diversidade e inclusão, pautas pouco caras a Bolsonaro. Questionada desde ontem, a Globo foi atrás da Puma para tentar derrubar o Neymar. A Globo tentou destruir o contrato que o Neymar tem com a Puma. Através do Lauro Jardim, né? Tá aí questionando. Questionando pra quê? Quer perseguir. A empresa não respondeu o que pensa a respeito, nem se autorizou previamente a atitude de Neymar. Olha o que o Lauro Jardim tá fazendo. A Globo concordou com a matéria dessa, porque se a Globo não concordasse, a Globo tirava do ar. Por que não tira do ar? Mas a matéria tá... Aqui não é só um cancelamento, aqui você tá tentando tirar o patrocínio do cara. Só que aí, veja como são as coisas. E a gente vai voltar no voto útil e vai falar do Ciro Gomes. Mas primeiro, Fernando Holliday não é bolsonarista. Ah, vá pra cacete, Lauro Jardim. O cara tem direito de apoiar quem ele quiser. E não tá fazendo isso com verba que deveria entrar ao hospital. Que é imprensa nojenta e trabalho porco. Peter Jordan. Esse não tá declarando apoio. E muita gente comenta, já ouvi também algumas coisas, que o Peter às vezes não fala de política por questões também de contrato. Pra não perder contrato, ser perseguido. Como assim silêncio da Puma? Qualquer um que vier a público declarar voto a Bolsonaro tem que ser seguido de uma declaração do patrocinador? Qual a declaração que você espera da Puma? Algo como não compactuamos e blá blá blá? Por que os jornalistas não cobram isso de quem vota no Lula? Mas a melhor postagem é abaixo. E tem mais. Se colocar um exame psicotécnico para jornalista, não se salva um. Sabe quem é o Felipe? É o cara que bota na sua biografia do Twitter, hashtag Ciro Gomes 12. Na ânsia de destruir Bolsonaro, Lula e a Rede Globo estão dando votos para Bolsonaro. É a história da massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Aí você vê... Aperta o botão de voltar. Francisco Raso, de bolsonarista, não tem nada. Vai ver a Puma, entende mais de democracia do que você, Lauro. O que não deve ser muito difícil. Esse outro cara aqui é do MBL. Ele tá pedindo voto para o candidato do MBL, por isso que eu botei aquele quadro ali azul. A mídia é nojenta. E artistas que apoiam Lula vão tirar o patrocínio deles também? Pra quem cogitar votar no Lula pra tirar o minto, você vê, é do MBL, segundo Nando Moura. Lembre-se, o PT é o maior destruidor de reputações desse país. Hoje é com o Neymar, depois é com você. A conta vai chegar. Na ânsia de destruir o Neymar, o Lauro Jardim tá trazendo um voto pra Bolsonaro. Um dos poucos comentários que eu achei elogiando, não elogiando não, mas concordando com o ocorrido, Fabiano Silva, marca a Puma, xinga e ainda fala, esse canalha. Sabe quem é o Fabiano Silva? Coordenador do grupo Prerrogativas. Os advogados do Lula. Lula presidente. Prerrogativas, se o Lula for um dia eleito, vai ter um papel central. Central aí nas nomeações do judiciário em todo o Brasil. Olha como é que eles pensam. Se essa turma já tá compactuando com isso daqui contra o Neymar, imagina se o Lula chegou ao poder. Imagina se o Lula chegou ao poder. Olha o comportamento do Fabiano Silva. Vamos continuar. O Neymar disse, fala em democracia e um montão de coisas. Mas quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender. Essa postagem do Neymar tem apenas, só no Twitter, 593 mil curtidas. Gente, isso daqui pro Twitter é algo que só o Elon Musk pega, porque é uma postagem de um cara, sabe, que fala pro mundo inteiro. Escreve em inglês, fala pro mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, várias pessoas seguem. Eu nunca vi um engajamento desse. O vídeo do Neymar, né, 22 é Bolsonaro, no dia de ontem já tinha mais de 45 milhões de visualizações. Mais de 45 de visualizações. Se você computar apenas o post do Neymar no TikTok e a repostagem do vídeo na conta oficial de Bolsonaro no Instagram. Só esses dois juntos, 46 milhões. Aí você entende por que o Lauro Jardim tá fazendo isso daí, porque a Globo tá fazendo isso. O Peter Doyle diz, ó, porque as pessoas que dizem
que vão vencer o ódio odeiam quem não vota igual a elas. Você vê que a coisa incomodou. Você vê que nessa reta final a turma do PT tá em total desespero. Aí vê lá, né? Condenado, blá blá blá. Robinho quebra silêncio e declara apoio a Bolsonaro. Tá todo mundo puta vida, tá revoltado. Revoltado. Bolsonaro também ganhou apoio do Nenê. Vários outros. Aqui eu tô falando só do campo do esporte, né? Mas vários cantores do sertanejo também gravaram vídeos ontem em apoio a Bolsonaro. E o Lula também ganhou apoio. Mas esse apoio do Lula vale a pena mostrar também o que pode representar a volta da esquerda. Mônica Bergamo conta aqui, ó. Rolante, Villepin, Zapatero e D'Alema assinam manifesto de ex-dirigentes europeus por voto em Lula. Assim, né? Interferência internacional. Do bem. Essa eles gostam. A Folha de São Paulo faz questão de divulgar. Só quero que, pra você entender a importância disso daqui, né? Só grava esse nome aqui, ó. Zapatero. Uma matéria da própria Folha de São Paulo, do dia 30 de março de 2022, falava: PT quer que europeus monitorem as eleições brasileiras em outubro. Foi um evento na UERJ, do grupo de Puebla, que é do Foro de São Paulo. Quem que estava presente? José Luiz Rodrigues Zapatero. Desde março, o PT está pedindo, pelo amor de Deus, para toda a esquerda internacional interferir no processo, né? Monitorando, soltando notinha de apoio, etc. Para ver se o Lula consegue emplacar. Mais de 6 meses. Mais de 6 meses, pedindo pinico. Não, vem aqui porque a gente aqui internamente não consegue resolver. Precisa do apoio externo, precisa do apoio internacional. Você viu o Bolsonaro e mendigar apoio de quem quer que seja? Não, quem tá mendigando apoio é o PT. Com apoio do Foro de São Paulo. Na estrutura da UERJ. Na UERJ, pro evento do grupo de Puebla. Pelo amor de Deus. Mas mesmo com todo esse apoio, com livezinho com artista, Mark Ruffles, blá blá blá, a Anitta até desapareceu, viu? A Veja tava cobrando. Nem coloquei aqui a matéria. Falei assim, não, a Anitta meio que tá apagada nessa reta final de campanha. Mas o PT continua patinando nas redes sociais. Talvez foi porque a Anitta, né, foi embora, desapareceu. Mas tá lá, o PT continua patinando, de acordo com integrantes graduados da campanha de Lula, que diz o Lauro Jardim. A avaliação é que falta rapidez nas respostas a Bolsonaro, falta produção de conteúdo e falta engajamento. O debate de ontem é um exemplo. Já durante o programa, memes com os piores momentos de Lula e os ataques de Bolsonaro a ele foram editados e distribuídos às redes de apoio ao presidente. Mas o Lula tem os artistas, né? Tem várias coisas. E vamos continuar falando desse processo eleitoral, já puxando essa questão de rede social. Olha isso daqui. Fábrica de memes de Padre Calmon vai castigar Lula até domingo. Mas Lula não foi o grande vencedor? E o Lula vai ser castigado porque ele venceu, pô. Ele venceu, não foi? Ou não? Aí você vê. Isso aqui saiu ontem. Olha o que pode acontecer com o Brasil em 2023 se a esquerda voltar ao poder. Depois de expulsar freiras e prender bispo, Ortega compra briga com o Papa. Matéria da Veja. Aí fala o seguinte. Antes de mostrar o conteúdo da matéria. Os Estados Unidos em português, né, é ligado à Embaixada Americana do Brasil, diz o seguinte: o tratamento dado pela Nicarágua à senhora Alfred Cunningham é vergonhoso e reflete a contínua deterioração da situação dos direitos humanos no país. As represálias por abordar questões de direitos humanos na ONU são inaceitáveis e devem ser condenadas. Mas vamos para a matéria. Do amigo do Lula, o Ortega. Desde quando os padres dão golpes de Estado? E desde quando tem autoridade para falar de democracia? Isso aqui não é exatamente o que estão falando do padre, que o padre não pode participar. O Silvio lá falando, né, que eu não consigo acreditar que o Brasil é uma democracia se esse padre ele consegue participar de um debate. Arremeteu, emendando para chamar a igreja de ditadura perfeita, tirania perfeita. Eu diria, a sua santidade, o Papa, com todo respeito, as autoridades da Igreja Católica, que como católico não me sinto representado por tudo que conhecemos dessa história terrível, mas também porque ouvimos falar de democracia e não praticam a democracia. Seria uma revolução se o Papa fosse eleito pelo voto católico do mundo. Aí a jornalista diz, é obviamente uma cretinice mal intencionada. A igreja é uma instituição religiosa com regras estabelecidas ao longo de 2000 anos de história, não uma república de bananas ou não. Quem não gostar, saia ou mude de religião. O bispo Silvio José Baez,
com a liberdade de expressão de quem vive no exílio, respondeu pelo Twitter: quanta ignorância, quanta mentira e quanto cinismo. Um ditador dando aula de democracia. Alguém que exerce o poder de forma ilegítima, criticando a autoridade que Jesus outorgou à sua igreja, alguém que é ateu, lamentando não se sentir representado pela igreja. Amigo do Lula. Olha como o discurso dele do Lula é extremamente similar. Aí veja. O Roger colocou um vídeo ontem, eu fiquei assustado. Saiu aí no Jornal da Record, fui atrás para conseguir qualidade melhor e consegui. Vamos ouvir o áudio junto. Olha o que aconteceu com a igreja e a esquerda nem chegou ao poder. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo numa cidade do Rio Grande do Norte. O ataque foi em Goianinha, a 60 quilômetros de Natal. Segundo testemunhas, militantes e simpatizantes do PT que participavam de uma carreata em apoio ao partido teriam colocado fezes na porta de uma das igrejas. No momento do ataque, o templo estava fechado. A Igreja Universal divulgou nota em que repudia o ataque. Segundo o comunicado, esta não é a primeira vez que a Igreja Universal é alvo de ataques de partidos de esquerda, às vésperas da eleição. A nota também afirma que são atitudes antidemocráticas que se espalham contra os evangélicos numa tentativa de amedrontar as pessoas que frequentam os templos. Por fim, a Igreja Universal diz que acionou as autoridades e espera que os criminosos sejam identificados. O Partido dos Trabalhadores afirma desconhecer qualquer relação entre a carreata e o vandalismo na porta do templo e espera que os fatos sejam esclarecidos e os responsáveis punidos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou que está apurando o caso. Quando essas pessoas se levantam contra princípios como esses que nós pregamos, fazendo tais atrocidades, nós não vamos retroceder naquilo que nós cremos e naquilo que nós pregamos. A esquerda nem tá no poder. Por isso tá apurando pra ver o que aconteceu, né? Tá apurando. Esse vídeo tá no Telegram, link tá aqui na descrição. Aí continua. Um perfil ligado aí a movimentos ambientalistas de esquerda colocou essa foto ontem, na madrugada, durante o debate. Enquanto Soraya, né, brigava com o padre, perguntava se ele não tinha medo de ir pro inferno, que o padre aí atacava, que o Lula atacava o padre. Olha o que esse perfil colocou. Um padre sendo atacado por uma onça. Isso não é aleatório. Não é mesmo, que a gente vai ver quem é o dono desse perfil. Bolsonaro respondeu, simplesmente colocando ali, ó, assim, ó, calma. E aí o Ale Pavanelli achou que é o dono do perfil. É o João Pedro Salgado. Pelo menos ele se auto-intitula dono, porque ele diz, ó, candidato padre me respondeu. Quem me ajudar com a melhor resposta ganhará nada, mas vou responder ele lá. Vem. Ele tá pedindo ajuda para as pessoas responderem. Ou seja, ele tá falando que o perfil é dele, né? Ele me respondeu. Tá aqui, ó. O padre respondeu à biodiversidade brasileira. É o print que ele coloca. O padre respondeu, vocês exalam amor aos cristãos inteligentes. Soltar esse amor todo num país 90% cristão tá dando muito certo. Com a esquerda estúpida assim, nem precisamos nos preocupar. E o João Pedro Salgado comentou no dia 29, um dia antes do debate, o seguinte, ó, pô, sério mesmo, Lula sendo atacado por todo mundo, quando pegar o microfone é pra atacar também. Mané proposta, cai pra dentro, inventa mentira igual eles fazem. Na verdade, tá começando, era 11 da noite. A esquerda nem chegou ao poder. Você tá vendo o que a esquerda pensa, né? Você tá vendo o que a esquerda pensa. Não para por aí. Helder Maldonado. Nunca vi na vida. Criador do canal Galãs Feios e apresentador do projeto Mundo Cômico no UOL. Renato fala o seguinte, ó. No governo Lula, será considerado liberdade de expressão destruir queimar igrejas? Pergunta. Aí o Maldonado disse, infelizmente não. Ele tá triste porque, infelizmente não. Infelizmente. Quem trouxe print aí foi esse rapaz, o brasiliano BR. A esquerda nem chegou ao poder. Aí calma. Olha a Globo. A gente ia voltar a falar da Globo, não tinha como deixar de falar. Jornalistas da Globo. É um fascista.
Agora, eu tenho dúvida, assim, eu continuo com dúvida, eu acho que pode haver essas duas percepções, de um religioso ou do picareta vestido de religioso. Picareta. A própria veste dele, porque, primeiro, ele não é conhecido nacionalmente, ele surge no debate. Eu identifiquei a batina, né? Identifico o crucifixo. Cara, mas aquilo que ele estava na cabeça, o Jorge Aragão usa. Eu vi como um pagodeiro. Não, sinceramente. Então, como eu vi, assim, parece um pagodeiro, parece um picareta fantasiado, porque aquilo não remete... não remete a padre, né? O que a gente acha que é padre. Também se divertiram ao... O que a gente acha que é padre. O que a gente acha que é padre. É igual ela falou, né? Aqueles pastores ali que é para Bolsonaro não pode ser pastores. Vai ser a Globo que vai decidir quem pode ser padre e quem não pode? No Brasil? Aí eu não posso continuar dando play aqui, porque tá na época do Domingão do Faustão, o Márcio Vitor do Pissirico cantando Lepo Lepo, e ele chama pra dançar esse rapaz aqui, ó. O Padre Favo de Mel. Que diferente do Kelmon, o jornalista da Globo falando, né? Esse é conhecido no Brasil todo, então esse pode dar opinião. Porque esse o Brasil conhece. Não, esse aqui realmente, ó, olha só. Essa calça verde apertadinha tem tudo a ver com a roupa de padre. Não, eu identifiquei que ele é padre. Essa camisa igual a rolê laranja, com a jaqueta de couro... Não, padre. Isso é padre, né? Então realmente, o Padre Kelmon é um pagodeiro. Aí você vê o final, ó. Acha, como eu acho, que é um picareta vestido de padre... Picareta vestido de padre. Fica mal, ele ia, mas assim, o Lula não levou desaforo pra cá. Picareta vestido de padre. E a esquerda nem chegou ao poder. Aí veja só. Olha só, mas que lindo também, rapaz. Aqui, ó. Exemplo de grande padre. É assim que se veste. Isso a Globo não fala nada. Aqui tá com a Angélica, tá com a Caroline Dickmann, tá com a Preta Gil. É sensacional. É sensacional. Aí veja só. Sobre a esquerda e sobre as eleições. Ontem eu vi essa matéria aqui, ó, que eu achei interessante. Porque fala assim que um livro que trata de diversidade, e foi um livro que foi, olha aqui, ó, proibido. O livro foi proibido nos Estados Unidos, mas vai ser editado no Brasil. Não presta lá, né? Lá foi proibido, mas no Brasil vai ser impresso. Beleza. Aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. Esse livro, ele vai ser editado pelo selo Tinta da China Brasil. Esse nome chamou a atenção, né? Aí eu fui atrás pra tentar saber que é esse negócio dessa tinta da bababá, né? Aí você vai no site. Aí diz que é a editora de livros da 451, né? É a editora de livros desse grupo, né? Dessa associação 451. Eu falei, tá. Então, e o que é essa associação 451, então? Que é quem manda nessa bagaça. Aí você vai na 451 e você vê, né? Na 451 é uma revista multiplataforma de crítica de livros, publicada pela Associação 451. Aí você vai no conselho fundador da 451 e você encontra as seguintes pessoas. Cátia Almeida. Eita, nem grifei esse aqui, ó. Olha. Pércio Arida. Amigo do PT. Amigo do Aloysio Mercadante. Tava até fazendo um programa de governo do Moro, né? Lá atrás, conversando, tratativas. Economista do Alckmin, era. Heidi Belda, Tereza e Cândido Bracha. Esse nome conhecido, mas não lembro de onde. Mas beleza. Armínio Fraga. Olha o Armínio, rapaz. Amigo do Freixo, da Luna Zabó. Do Soros. Ex-funcionário do Soros. Otávio Frias Filho. Ângela Gutierrez. Fernando... Primeiro nome, olha o sobrenome. Moreira Salles. Os Moreira Salles. Alfredo Nunes Setúbal. Família Setúbal, junto com a Neca Setúbal. Celso Laffer. Aí tem a galera, olha o apoio. Ipsis, Itaú Social. Olha o livro, que é a associação, né? Fundada por essa galera. Não que eles falaram perto do meu livro. Você vê quem apoia e quem fundou. Olha as ideias. E por que eu quis trazer isso? Por quê? Vamos relembrar umas matérias recentes? Irmãos Moreira Salles investem em candidatos de esquerda e gastam mais de 2 milhões em doações de campanha.
Olha tudo que ele está comentando sobre a esquerda. Olha como eles tratam o cristianismo. Olha as pautas que eles realmente defendem. Aí tá lá, a matéria dizia que Walter Moreira Salles e João Moreira Salles, não é o Fernando, lá das 451, mas é da família, doaram cerca de 2,3 milhões para 23 candidatos. Isso talvez até tenha aumentado. Todos à esquerda no espectro político. Foram distribuídos recursos para candidaturas de todos os estados do país. A turma deu 451 do livro proibido. Do livro proibido dos Estados Unidos. Aí você vê, olha o Armínio Fraga. Cadê ele aqui, ó? Aqui em cima. Aqui, olha, Armínio Fraga. Além de tapando o freixo, doador da Tapa Tabaral, junto com Lehmann. Aí a matéria ainda falava que, além disso, olha, rapaz, eu sabia que eu tinha visto o Cândido Bracher. Eu sabia que eu também tinha visto aqui o Guilherme Leal. Nossa, rapaz. Olha o Cândido Bracher, rapaz. Olha o Guilherme Leal. Mas quem poderia imaginar que essas pessoas da 451 do livro proibido, são doadores da nossa ilustríssima Tablet Amaral? Eu sabia que eu já tinha visto esse nome em algum lugar. Tava na matéria, bicho. Tá. Olha o que a esquerda, gente. Olha o que a esquerda defende. Imprimir livro que foi proibido nos Estados Unidos. Olha como eles tratam os cristãos. Olha o que o jornalista da Globo disse. Olha o que aconteceu já no Templo da Universal no Rio Grande do Norte. Olha o que o Lula vem falando. Olha como o Lula tratou um padre. Ainda tem lá o apoio do Florian Bartonek, um dos maiores gestores de fundos do país. Aí diz, o fundo Constellation, que é dele, tem como societário o Jorge Paulo Lema e administra investimentos do também empresário Jorge Soros no Brasil. Falando em doação, por outro lado, e é uma coisa que a gente já comentou no passado, o agronegócio doa para Bolsonaro. Doa 21 vezes mais para candidatos do PL de Bolsonaro do que para o PT de Lula. Por que será, né? Aí quando a gente fala da agenda verde, e como essa agenda verde acaba criando problemas, né? A turma do SG, a turma woke, pro agronegócio, com essas teses dele aí, que não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, etc, blá blá blá, tititi. Aí eu até falei uma vez, pessoal, olha que interessante, as pessoas do interior, e o agronegócio também, né? São uma base de sustentação da tradição, do conservadorismo, são pessoas mais à direita e também acabam por financiar candidatos à direita. Então, com a agenda, além de você atrapalhar, né, o apoio e a militância da direita, você também corta o financiamento. Porque uma coisa eu sei, a JBS não financia Bolsonaro. A JBS não financia esse tipo de grande empresário. Normalmente, o grande empresário, aquele magnata, esse não vai apoiar Bolsonaro. O Blairo Maggi não apoia Bolsonaro. Não apoia o Lula, amiga do Lula. A JBS não apoia Bolsonaro. O Lula também não sei, né? Mas eu acho que entre Lula e Bolsonaro, a JBS com certeza não ia escolher Bolsonaro. Talvez votasse nulo. Falando aí em doações, alvo da Lava Jato, Instituto Lula mantém doadores sob sigilo. Não sei porquê, né? Não sei o que o Lula teria a esconder. Mas enfim, ora. Segundo comentários aí, especulações, rumores, Lula promete a Renan Calheiros o comando da Comissão de Orçamento, além da primeira secretaria, que faz parte da supervisão geral do Senado. A turma já estaria discutindo aí, né? Se o Lula vencesse, etc., como é que seria aí, né? Não, vamos aqui tentar apoiar, quem sabe reeleger o Pacheco, já pensando em divisão de comissões, cargos na mesa diretora. Olha o que seria a representação da esquerda caso voltem ao poder. Também eleição amanhã, só reforçando, até amanhã eu vou falar. Meu candidato presidente, não precisa nem falar, né? Mitaí, Mitecias, Mitonaro, o único possível. Rio de Janeiro, Ramagem, 2217. Na Bahia, André Pociúngula, 2223. Fábio Gomes, Distrito Federal, distrital, 28028. E o Arthur Machado de São Paulo, 1050. Oficialmente, só apoio esses 4 candidatos em todo o Brasil.
Pro governo, apoio todos os candidatos que apoiam o Bolsonaro, apoia todos. Pro Senado também apoio todos. Todos. Em especial um pro Senado. Paulo Eduardo Martins, no Paraná. 222. Principalmente para garantir que o Sérgio Moro não será senador. Não será. Tem um do outro aí maluco que ainda tá pensando em votar em Sérgio Moro. Esse aqui, pessoal, vou mandar pra vocês esse vídeo. Tem gente que não acredita. Eu sou um cara de fé. E eu acho que tem coisas que... Cara, assim, como descrever algumas coisas que acontecem? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? Eu sempre tenho a oportunidade de conversar com muita gente. E graças a vocês. Porque hoje, no mundo que a gente vive hoje em dia, engajamento e números, eles são uma questão assim meio que de autoridade, né? Eles lhe conferem um tipo de poder. Então as pessoas ficam ali procurando, por causa disso, aquilo, outro, etc. E aí eu lembro que uns meses atrás, gente, tinha muita gente que chegava e olhava o que estava acontecendo, que o Bolsonaro vinha apanhando muito, vinha tendo algumas derrotas aí no âmbito judiciário, etc. E o pessoal fala, cara, não tem, não vai, é confusão, a classe política ali do entorno de Bolsonaro, as coisas não estão indo bem, a coisa não tá aí naquilo, etc. E blá blá blá, e etc. E tal, e ttt. E eu falava, véi, vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam o que é Bolsonaro. Vocês não entenderam que ele não tá sozinho. Aquela história que ele disse, e que algumas pessoas lembram dele, é do talvez seja uma missão. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Quem acompanha Bolsonaro de forma honesta, sem pré-julgamentos, olhando as coisas, tentando realmente buscar uma resposta, consegue ver que chega num ponto que a resposta só lá em cima. Só lá em cima. Eu até assisti o último documentário do Brasil Paralelo. E aí eu relembrando que foi 2018. Eu relembrando, sabe, 2017. Falando pra minha mãe, mãe, é Bolsonaro, mãe. Tem outro, isso aqui é coisa. Minha mãe já é bolsominion maluca, né? Mas na época não. Fala assim umas coisas. Eu falei, minha mãe, parece que tá mentindo pra senhora. Veja. E aí eu lembro que quando chegou em 2018, gente, era o início do ano. Você via onde Bolsonaro ia, era o que estava acontecendo agora. Só que a diferença é que não ia essa comitiva. Porque ele era só aquele deputado do baixo clero. Só aquele deputado do baixo clero. Ele ia, chegava no aeroporto, desacreditado pela imprensa. Multidão de pessoas. E rodava o Brasil. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não era nem perto das eleições, não tava naquele hype. E onde ele ia já era multidão. A imprensa não cobria. A imprensa não divulgava. Chegamos ali perto do período eleitoral. Tivemos um evento que eu acho que todo mundo lembra o que estava fazendo na hora. Que foi, né, o atentado do Adélio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei. Fui pro trabalho. Na época meu serviço não tava de madrugada. Madrugada assim, da noite, né? Era manhã bem cedo. Eu tinha que chegar no trabalho antes de 5. Eu tinha que começar às 5 da manhã. Eu lembro, eu cheguei. Um dia mais ou menos frio, né? Começando aqui a primavera. Cheguei, entrei na sala. Eu sempre trabalhava com o mesmo capote verde, limão. Tanta foto com ele, né? De visibilidade. Aí eu peguei o celular. Abro, na época aí no Facebook, eu nem tava olhando no Twitter. Quando eu abro o Facebook, eu vi aquilo ali. Não, aí você fala, cara, o que é que tá acontecendo? Aí veio um desespero no primeiro momento. Aí eu lembro que eu ajoelhei e falei, eu literalmente assim, eu não tenho o costume de ajoelhar pra orar falando do gênero, mas dessa vez, assim, realmente, eu lembro eu ter o joelho no chão, eu falei, pelo amor de Deus, Deus, protege o Jair. E isso não, eu tenho certeza que não foi só eu. Várias pessoas fizeram isso. E Jair sobreviveu. Por um milagre. Todos os médicos foram questão de centímetros. Foi algo assim que, cara, as pessoas não conseguem explicar. E foram várias cirurgias, 6 cirurgias. Ao longo dos anos vocês viram o problema que Bolsonaro teve. E aí começa o governo. Todo mundo empolgado. E logo no início o sistema já tentou reagir. E era porrada. E era porrada. E era porrada. E era porrada. E aí quando achavam que ia derrubar Bolsonaro, aconteceu alguma coisa.
E porrada. Aí logo ali no início, em maio, 26 de maio, as manifestações. A turma do MBL, de forma baixa, inventa uma história que era manifestação antidemocrática em São Paulo. Fala isso, fala aquilo outro, blá, blá, blá. Aí o Kim Kataguiri, na época, vai à Jovem Pan. O Felipe Moura Brasil já estava totalmente jogando contra. Já tinha levado o Fabiano, tinha acabado de assumir, se não me engano, 18 de fevereiro, a diretoria de jornalismo da Jovem Pan na época. O Kim Kataguiri fala, não, porque teve um perfil lobo ucraniano, louco conservador, que falou isso daí, etc. O perfil maluco, não tinha ninguém falando isso, não tinha nenhum grande perfil falando de fechar Congresso, nada. E aí, Bolsonaro, vai ficar feio esse Bolsonaro, porque tinha uma manifestação marcada. E aí, naquele momento que Bolsonaro vinha, né, indo e vindo, já tinha briga com o general Santos Cruz, já tinha tido aquela crise com o Bebiano. Bolsonaro foi posto à prova, tava, sabe, todo mundo assim, sabe, colocando o avental, garfo e faca na mão, falou, a gente vai comer Bolsonaro agora, acabou. Vamos falar que não tinha também um plano pra dar uma rasteira nele e colocar um novo presidente? Não vai falar nada, que as coisas depois se resolveram. Chegou 26 de maio, as ruas lotaram. E Bolsonaro saiu mais forte. O tempo continua avançando. Avançou, tiveram várias coisas. Vocês devem lembrar a CPM das fake news. Só pegar um exemplo. Quando achava que tava tudo a perder, quer chamar o cara do impulsionamento, quer falar que era Bolsonaro, tava apanhando, indo atrás dos apoiadores de Bolsonaro. Aí chegou Hans River. Vocês lembram o que foi que aconteceu? Aí vem a pandemia. Porrada. Meu Deus, vai, não vai. E aí as pessoas, a gente vai pra rua. Vamos pra rua. O Bolsonaro chegou a gravar um vídeo. Não vão. Gente, no momento, etc. O pessoal falou, Bolsonaro, a gente vai. E o povo foi pra rua. Foi a manifestação no dia 15 de março. Eu lembro da data. Depois disso, a população foi indo pra rua quase todo domingo, por uns 2 meses seguidos. E seguraram o Bolsonaro mais uma vez. O Maia tentou derrubar Bolsonaro e não só conseguiu, e talvez vocês não se lembrem, a coisa ficou tão feia pro Maia naquela época que o Maia pediu arrego, o Maia começou a desmarcar eventos e inclusive saíram matérias na época, e isso também casou porque o Maia resolveu ir para a Espanha, e aí é mais uma vez o divino. A embaixada espanhola fez um tweet e ela apagou. Por que ela apagou? Porque falava que estava discutindo com o Maia o parlamentarismo. Eles iam tentar mais uma vez derrubar Bolsonaro. E não deu certo. Pois bem, ali começa inclusive a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. Porque eles saíram de Maia, de tanto que o Maia apanhou na época. A coisa foi avançando. Menos de 2 meses depois, um meio quebrado, quando achou que ele tava tudo coisa. Aí o Moro sai do governo. Caos. Aí eles achavam que ele ia derrubar o Bolsonaro de novo. Porrada. Vai divulgar o vídeo da reunião ministerial. Antes disso se falava em pegar o celular de Bolsonaro, pegar o celular do Carlos. Fiquei tão maluco naquela época, ensandeci de raiva com essa possibilidade. Eu falei, eu cheguei até a ofender o general. Eu falei, você tem que fazer alguma coisa. Eu ofendi porque eu queria que fizesse alguma coisa. Eu falei, se vocês deixarem alguma coisa com o Bolsonaro, meu Deus do céu. Eu não vou sair daqui pro Brasil, porque assim também demais, né? Você não ia resolver tudo sozinho. Mas sabe, você vê assim, cara, o que estão falando com esse cara, bicho? Esse cara tá apanhando sem parar. Aí o vídeo da reunião ministerial foi divulgado. E o que foi que aconteceu? Quando o vídeo foi divulgado, o Brasil entrou em êxtase e falou, cara, pessoas que não eram Bolsonaro, naquele momento, viraram a chave e falou, bicho, eu joguei mal esse cara. Isso ficou rendendo. E você vê o que era Bolsonaro, o que Bolsonaro representa. E eu podia continuar contando aqui vários momentos, que eu tô indo aqui por ela pra não passar muito de 1 hora. E aí chega. Bolsonaro vem apanhando nos últimos meses. Chega nessa reta final de campanha. As redes sociais com tudo. A tia do Zap nunca abandonaram o Bolsonaro. Mantiveram o engajamento dele sempre lá em cima. Começa a acontecer alguns eventos nacionais e internacionais. O mundo colapsando.
Olha o que está acontecendo na Europa e o Brasil. Caindo desemprego, PIB sendo revisado para cima. Só esses dois já tá bom, né? Quer desemprego, PIB revisado para cima. Nem vamos falar de superávit primário, não, nem vamos isso aqui. Aí vai indo. Primeiro debate da Bandeirantes. Atropelo. Lula começa a errar. Gafe, isso, aquilo outro, etc. Blá, blá. Debate da Globo. Bolsonaro atropela mais uma vez. Aonde ele vai é manifestação atrás de manifestação, manifestação atrás de manifestação, mostrando como as pessoas gostam dele. Como ele representa as pessoas. Como ele conseguiu resgatar valores que estavam completamente perdidos no coração dos brasileiros. E por onde ele passa, você vê. Às vezes ele não consegue transferir o amor que as pessoas têm para os candidatos dele, né? Você fala assim, na eleição que teve aí para governo, prefeito no passado, etc. Só que a pessoa dele, assim, é uma relação que as pessoas têm que você vê que nos une. No final do dia, eu sinto que quando eu vejo outra pessoa fala assim, pô, tu é Bolsonaro? Você já viu um vídeo de um velhinho que ele tá assim, mental, fala assim, eu tenho que falar, eu vou em Bolsonaro, e tu, e Bolsonaro, Bolsonaro. Você vê, é aquela coisa que, cara, ele conseguiu unir as pessoas. A sociedade é exatamente a união de pessoas. Quando nós nos juntamos, formamos uma sociedade. Você vê que algo similar acontece. Eu não queria falar mesmo para não ficar parecendo, tá comparando o Bolsonaro. Não estou querendo comparar. Mas você vê como é bonito também o cristianismo em si, quando nós nos unimos em torno de Deus. Não é a mesma coisa, obviamente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, respeito aquele lugar. Mas é só para tentar explicar como é algo sensacional que esse cara consegue promover união de pessoas em torno de um tema, em torno de valores. Ele cai e a gente fala assim, não, Jair, não cai, Jair. Só tem você. Aguenta. E ele não dorme? Ele não dorme. Não falta um relato de pessoas que você vê assim, cara, é 2 da manhã, o cara tá acordado no WhatsApp. O cara saiu do debate, tava de manhã cedo em Montes Claros. Não, Poço de Caldas. E vai, num dia antes, coisa, blá, 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 e vai no Pânico, e vai no Cariani, e participou do Flow, e depois é isso, e acorda, e é motociata, e blá, 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 e vai sem capacete, se cair baixo da cabeça, ele não tá nem aí. E deu um revertério que comeu, não mastigou direito, e ele continua comendo. E ele tem fé. E eu comentei isso tudo, eu nem tava na minha cabeça comentar isso daqui. Eu queria mostrar as coisas do governo, porque eu vi esse vídeo aqui ontem. É o que eu digo, tem gente que às vezes não acredita. Eu não consigo ver de outra forma. Não sei se esse vídeo é recente ou não, eu acho que é recente. O cara filmou o céu. E, gente, isso aqui parece a bandeira do Brasil. Tá querendo ver coisa? Tá bom. Eu tô vendo ali o círculo, né? O negocinho no meio, formado de losango, como, sabe? Tá tudo a favor. Eu não sei nem por que eu tô dando esse relato aqui. Literalmente eu não tinha nenhum planejamento, só começou a vir na cabeça. O que eu posso falar pra vocês chegou o dia. É amanhã. Todo esse trabalho que vocês fizeram e vem fazendo... Tem gente que vem fazendo aí, sei lá, desde 2000 e quebrado, 2010. Tem gente que conhece o Bolsonaro, acompanha desde 2010, desde antes. Acho que a maioria de nós, eu falo por mim, sei lá, 2016, 2017 pra cá. Chegou o dia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai falar, cara, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento de poder fazer mais, porque a gente tá aqui todo dia. Todo dia. Eu vejo pessoas, sei lá, eu gosto muito do Carlos Bolsonaro, porque eu vejo assim, bicho, o cara é filho de Jair. Ele poderia estar vivendo a vida dele. Eu sei o tempo que por algumas coisas o cara gasta pra fazer. Eu acordo de manhã, eu tô vendo lá, o cara já faz postar na rede social de manhã cedo. Dizem que ele administra a rede Bolsonaro. Eu vejo Bolsonaro no TikTok. Eu vejo Bolsonaro no Instagram. Eu vejo Bolsonaro no Facebook. Eu vejo Bolsonaro no Twitter. Eu vejo Bolsonaro em tudo que é canto. Eu vejo o Carlos comentando coisa. Eu vejo recebendo um monte de coisa. Eu vejo a imprensa batendo no Carlos Bolsonaro o tempo inteiro. E assim, é todo santo dia. Ele não para. Eu falo assim, bicho, como é que eu vou parar se o cara não para? Eu vejo tia do Zap também, que é todo dia.
Eu sei que tem gente que me assiste todo dia. Tem uma tia que me assiste todo dia. Todo dia me assiste. Eu falo, bicho, e tudo isso só acontece por causa do Jair. Tudo isso, no fim, é só por causa do Jair. Jair Messias Bolsonaro. O cara que era um militar, virou vereador, depois um deputado do baixo clero. Ninguém acreditava nele. Mas as pessoas acreditavam nele, né? Ninguém, eu digo assim, jornal de imprensa. E chegamos na reta final. Toda essa máquina contra esse cara. E tá lá o cara sozinho. Trancos e barrancos. Às vezes foi traído, um lado, outro. E segue firme e forte. Com o apoio da população. E é isso. Tem mais, sei lá, não sei mais o que falar. Só que, gente, ainda dá tempo. Tenta fazer mais um voto. Tenta procurar alguém que ainda não tá decidido. Tenta converter mais um voto. É o nosso Jair, velho. É o nosso Jair, ele tá lá. Todo mundo gosta dele, né? É um amor assim que a gente tem que... Chama a gente de gado, chama isso. É isso aí, bicho. Um gado mesmo. Sou e daí. Chora mais. Vejo vocês amanhã. E espero que amanhã seja um dia que nós possamos comemorar, sabe? Mas pra valer. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. E... é ele, hein? 22. Falou, meus amigos. Fui.